Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil, mais preparada do Brasil! Professor Emanuel Tadeu na área para a gente dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões, banca e DECOM. Processo penal, tema novo. Qual é o tema? Qual é o tema? O tema será prisão temporária, né? Já vimos prisão preventiva, liberdade provisória, medidas cautelares diversas da prisão, e agora a gente vai ver aí prisão temporária. Tá certo? Tranquilo? Pessoal, antes da gente ver isso, eu disse para vocês que eu tinha feito uma cagada, né? Tinha colocado uma questão repetida. Então vamos ver logo essa questão repetida para a gente trabalhar o restante. Ó, supondo que Ricardo tenha praticado crime de racismo, lembrando o que a gente precisa saber de crime de racismo, que é o crime inafiançável e imprescritível, beleza? Então vamos lá. Não pode ser beneficiado por medida cautelar diversa da prisão por se tratar de crime hediondo. Não. Mesmo sendo crime hediondo, ele pode, não é, se beneficiar de medida cautelar. Pode ser beneficiado por liberdade provisória sem fiança. Lembrando, mesmo sendo um crime, só lembrando isso, mesmo sendo um crime inafiançável, cabe a liberdade provisória sem fiança. B, certíssimo. Não pode ser beneficiado por liberdade provisória? Pode. Não pode ser beneficiado? Pode. Pode ser beneficiado por liberdade provisória sem fiança, desde que apresente caução? Não. Então, se apresentar caução, caução seria como se fosse uma segurança, né? Um depósito que eu faço para que a justiça diga, ó, ele vai cumprir. Não cabe. Então, fechamos aí a questão 120, que era para ter fechado o bloco passado. E agora a gente vai tratar de quê? Minha coluna, eu tô com problema de coluna sério, cara. Eu tô aqui com travesseiro e a coluna tá séria, tá seríssima mesmo. Eu fiquei uns 5 dias, não, foi muito. Fiquei uns 3 dias sem gravar para ver se melhorava, e não melhorou, né? Por isso que às vezes passa despercebidas as coisas, porque às vezes a dor tá tão grande aqui, vocês não sabem o que é dor, não. A dor tá tão grande aqui que eu não consigo, às vezes, observar certas coisas. É aquela história. Dando aula, você está dando aula no sacrifício, professor, gravando. Tô, infelizmente. Mas tem que trabalhar, né, velho? Tem que trabalhar. Então, vamos lá. Missão dada, missão cumprida. Pessoal, seguinte. Agora a gente vai iniciar prisão temporária. Prisão temporária é tranquilo, só são 7 artigos. 7 artigos e um só. Mas você tem que ter muito cuidado nesses artigos. Se você souber, ó, o direcionamento, não tem como errar. Então vou mostrar para vocês, vou direcionar vocês para vocês não errarem qualquer questão que traga a lei 7.960, que é a lei de prisão temporária. Então, primeiro, eu já falei para vocês, bloco passado ou blocos passados, que a prisão temporária é uma prisão cautelar, é medida cautelar,
que não está no Código de Processo Penal. O que está no Código de Processo Penal, na verdade, é a prisão preventiva. A prisão temporária não está no Código de Processo Penal. E aí, Emanuel, o que fazer? E aí? Aí é o seguinte, estudar a parte. É uma medida cautelar que se estuda a parte. Então vamos lá. Você vai ter algumas ideias diferentes, mas o intuito é o mesmo. Então, primeiramente, a doutrina divergiu muito como seriam os requisitos para determinar a prisão temporária. Mas a ideia é essa aqui. Ó. Você tem 3 requisitos, estão vendo aqui? Para uma doutrina minoritária, eu teria que ter esses 3 requisitos para determinar a prisão temporária. Mas hoje, né? Mas hoje, o STF, o STJ e a doutrina majoritária já pensam diferente. O que eles dizem? Primeiro, para haver a prisão temporária, obrigatoriamente eu tenho que ter esse inciso 3º. Então, esse inciso 3º, ele é imprescindível. Eu tenho que ter esse inciso 3º. Então, para que ocorra a prisão temporária, eu tenho que ter esse inciso 3º. Agora, esse inciso 3º não é suficiente. Eu preciso dele com ou o inciso 1º ou o inciso 2º. Tranquilo? Beleza. O que é que eu tenho que fazer? Já sei os requisitos. Segundo passo, eu tenho que decorar. Aqui, ó. Os crimes que cabem à prisão temporária. Então, veja só. A gente vai dizer que isso aqui é um rol taxativo. Rol taxativo em que entendimento? Não é que não pode ser incluído novos dispositivos. A interpretação do rol taxativo é o seguinte: só vai ser prisão temporária se tiver algum desses crimes. Não tiver esses crimes, não cabe a prisão temporária. Terceiro passo é o prazo. A prisão temporária, não é? O prazo é de 5, prorrogado por mais 5. Só que tem o seguinte: nos crimes hediondos, para os crimes hediondos, o prazo será de 30 mais 30. Emanuel, está aqui na lei de prisão temporária? Não. E onde diz isso? Na lei de crimes hediondos, lei 8.072. Então, na lei 8.072, ele vai dizer que a prisão temporária sobre a qual dispõe a lei 7.960, perdão, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Entenderam aí? Então, na temporária normal, 5 mais 5. Quarto passo agora, né? Quem pode decretar? Então, primeiro, saber que juiz não decreta de ofício. Quem vai decretar? Quem vai decretar é o juiz, mas ele não decreta de ofício. Então, para que o juiz decrete, ele precisa de quem? Do delegado ou do Ministério Público. Beleza? Tranquilo? Esses são os principais pontos que você tem que saber. Então, visto isso, agora a gente vai detonar. Vamos lá detonar. Então, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial, ou seja, o delegado, ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Logo de cara, letra A. Tá? Então, não vai ser nem 15, 30. Pode ser 30? Pode. Mas, nos casos de quê? Crimes
hediondos e, obviamente, equiparados. Letra D, 10 dias, não cabe. Emanuel, quais são os crimes equiparados hediondos? É o T3, lembra? T3. Tortura, tráfico e terrorismo. 122. Quanto à atividade propulsora do juiz no processo penal, segundo a doutrina e a jurisprudência, poderá o juiz decretar prisão temporária de ofício? Negativo. Não cabe ao juiz decretar prisão temporária de ofício. Só cabe a ele se tiver representação ou requerimento. Representação do delegado e requerimento do Ministério Público. Então, já está errado aí. Decretar infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação mediante representação da autoridade sem a oitiva... Não, tem que ter oitiva prévia do Ministério Público. Tem que ter oitiva prévia do Ministério Público. Então, errado aí também, letra B. C. De ofício, presta atenção aqui. De ofício, voltar a decretar medida cautelar revogada, a qual contou com o anterior requerimento do Ministério Público, se sobrevierem razões que a justifiquem. Ele não vai decretar prisão temporária. Ele vai decretar medida cautelar que foi revogada. Então, pode. Decidir acerca do requerimento de restituição das coisas apreendidas sem oitiva, não. Precisa da oitiva do Ministério Público. De ofício, determinar o desarquivamento de peças de informação arquivadas e requisitar estoque. Não, isso que faz é o MP. 123. A prisão temporária é cabível nos crimes punidos com reclusão, desde que recebida a denúncia pelo juiz competente. Lembre-se, segundo ponto que a gente trabalhou. Só vai caber prisão temporária naqueles crimes que estão ali. Então, é errado, letra A. Deve durar o tempo necessário para a correta investigação, sem prazo. Sem prazo, não. Prazo geral, 5 mais 5. É cabível em caso de roubo e o seu mandado deve conter o dia em que o preso deverá ser libertado. Certíssimo. O roubo está dentro daqueles previstos ali na prisão temporária? Tá. Então, beleza. Deve ter sua necessidade revista a cada 90 dias. Não, aí é para prisão preventiva. Um 90º, não é? 90º. Então, errado. Acho que está no artigo 319 ou 320 do Código de Processo Penal. Em caso de crime de furto, deve ser objeto de representação da autoridade. Não, porque crime e furto não cabe prisão temporária. De acordo com a Lei 7.960, é cabível a prisão temporária no crime. Furto simples não, homicídio culposo não, abandono incapaz não, apropriação indébita não, extorsão. Pessoal, então veja só. As 4 primeiras questões observaram que é tudo aquilo que eu disse para vocês. Requisitos, crimes, prazo e quem decreta. Essa é a base. Se você souber isso aí, bicho, tu acertasse 80% das questões sobre prisão temporária. Tranquilo? Então vamos lá. Não está tranquilo, é minha coluna. 125. Assinala a opção correta em relação à prisão temporária. Admite-se a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar. Não existe previsão legal para isso aqui, na Lei 7.960. Não se admite a prisão temporária no curso da ação penal. Claro, certíssimo. Por quê? A prisão temporária cabe apenas durante a investigação. A única que cabe na investigação e durante a ação penal é a prisão preventiva.
A temporária só durante a investigação. É cabível nos crimes culposos? Não. O prazo é de 5 dias, que pode ser prorrogado sucessivas vezes? Não. É 5 mais 5. É vedada a decretação para crime tentado? Não. Tentados e consumados aqueles que estão no rol ali do inciso 3º. 126. Nos termos da Lei 7.960, de 89, caberá prisão temporária quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: epidemia, não. Homicídio, artigo 121, caput, e seus parágrafos 2º, e não 1º e 3º. Que parágrafo 1º é homicídio privilegiado, tá? Então não caberia aqui, somente caberia no parágrafo 2º, como demonstra aqui. Vamos para ele aqui agora. Aqui, ó, 7.000, homicídio e seu parágrafo 2º, tá vendo? Então, se ligar nisso, se ligar nessas coisinhas, nesses detalhes, por isso que ele é totalmente decorebazinho, tá certo? Então, morreu aqui. Furto, não. Injúria, também não. Roubo, sim, artigo 157. Certíssimo. 127. Nos termos da Lei 7.960, de 89, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento no MP e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período. Essa aqui foi fácil demais, né? Matou aí qualquer possibilidade aí de erro. 128. A partir da interpretação conforme a Constituição, conferida pelo STF, a prisão temporária passou a contar com nova apresentação. Assinala a opção que corresponde a um desses novos elementos. Imprescindibilidade é imprescindível. Imprescindibilidade da ideia, você já bota lá. Coisa imprescindível para a investigação preliminar, em geral, a partir de elementos concretos, não. Sendo proibida sua utilização com prisão para averiguações. Fiquei em dúvida aqui na questão de elementos concretos. Elementos concretos, elementos abstratos. Opa! Espera aí, voltando aqui então, elementos concretos, está certo. Está certo aqui, porque o elemento é concreto e não abstrato. Então, o que não pode é ter o elemento abstrato, concreto pode. Sendo proibida sua utilização como prisão para averiguações. Pessoal, é o seguinte. Lembrando sempre que a prisão temporária é uma prisão de durante a investigação. Só que a investigação não é função exclusiva da polícia. A investigação não é função exclusiva da polícia. Por isso que ele está dizendo, o erro está aqui, imprescindibilidade para investigação preliminar em geral. E para investigação preliminar em geral. Quando eu digo investigação preliminar em geral, eu estou dizendo que para qualquer tipo de investigação caberia aí a prisão temporária. E não pode. Veja, eu vou ter investigação na CPI. Na CPI os caras vão pedir prisão temporária? Não. Então, muito cuidado nesse sentido aqui, tá certo?
Se houver fundadas razões de autoria do indiciado nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3, admitida a interpretação extensiva, não. O que a gente falou? A interpretação não é extensiva, a interpretação é taxativa. For justificados os fatos, eita, meu Deus do céu. Peraí, opa. Peraí. Deu tudo errado aqui agora. Peraí. Voltando. For justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamenta a medida cautelar com base no artigo 312, parágrafo 2º do CPP. Certíssimo. E está certíssimo, Emanuel. Por que essa questão estaria correta? Porque, conforme o entendimento do STF, né, a prisão temporária poderá ser decretada quando for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentam a medida. É a ideia lá do artigo 312, parágrafo 2º do CPP. Então, questão aí corretíssima. Beleza? D. A medida cautelar for adequada à gravidade em abstrato, não. Aqui, ó, aquilo que eu estava confundindo. Em abstrato, não. O elemento tem que ser o quê? Concreto. Concreto. Puder ser acumulada com a imposição de medidas cautelares diversas, letra E também estaria errada pelo seguinte. Ora, a letra D. Será possível decretar prisão temporária quando a medida for adequada à gravidade concreta do crime. Beleza? Entenderam isso aí, né? E na letra E, veja, a prisão temporária é possível sim, quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. O que a letra E diz? Puder ser cumulada com a imposição. Não. Ao contrário do que afirma a alternativa, a prisão temporária é possível quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Beleza? Muito bem. Questão 129. Considerando o disposto na redação atualizada da Lei 7.960, afirma a assinala afirmativa incorreta. O mandado de prisão indicará o período de duração da prisão temporária, bem como o dia que o preso deverá ser libertado. Certíssimo. Certíssimo. A prisão temporária terá o prazo de 5 dias, prorrogar por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Certíssimo também. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir quanto à prisão temporária, ouvirá. Claro, tem que ter a opinião do MP, certíssimo. Exclui-se o dia do cumprimento. Não é exclui-se, inclui-se. Que é mais vantajoso para o réu. Veja, para quem está sendo preso. Se eu excluo, vê só, eu fui preso hoje. O prazo é de 5. Se eu digo exclui, só começa a contar amanhã, porra. É desvantagem para o réu, para quem está sendo preso. Então você inclui. Fui preso hoje, opa, já está contando com o dia de hoje. Entenderam aí? Então, erro aí na questão. Letra D é a nossa errada. A prisão temporária somente poderá ser executada depois de expedido o mandado judicial. Claro, certíssimo. E último, 130, não é? Conforme a Lei 7.960, posteriores modificações e doutrina majoritária, assinala a alternativa correta. Não admite prisão temporária quanto aos crimes previstos na Lei de Terrorismo. Claro que cabe. Lembre-se que eu disse para vocês que crimes hediondos e o que equiparados. É cabível prisão temporária somente em face da representação da autoridade policial? Não. Não é? Isso aqui está errado. Eu botei certo, está errado isso aqui. Não, porque cabe também requerimento do MP.
A prisão temporária terá duração pelo prazo improrrogável, não prorrogável. É cabível a decretação de prisão temporária em relação a qualquer crime, desde que concretamente demonstrado pelo juiz. Qualquer crime, não. Rol, o que? Taxativo. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Certíssimo. Veja aí, pessoal, que 80% das questões que eu disse para vocês, ó, direcionamento é esse. Foi o que trouxe e foi o que nós trouxemos e foi o que nós trabalhamos. Então, segue essas orientações e suave na nave. Fé, força e foco na tua aprovação. Valeu, pessoal.